Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Muito bem, nesse sábado eu quero já de cara aqui começar a nossa apresentação de hoje, é, falando uma vez mais sobre o aluguel de ações. Escolhi para assunto. Escolhi para assunto da semana a gente falar do aluguel de ações. E vamos falar exatamente desse assunto, começando por ouvir o Luiz Barsi Filho. Luiz Barsi Filho, que é o nosso Warren Buffett brasileiro, ele que tem aí toda uma trajetória enquanto investidor, e ele está nos alertando exatamente sobre o aluguel de ações da Oi BR3. Prestem atenção. Ainda hoje, olhando a relação das ações locadas, eu vi que a Oi tem 670 milhões de ações locadas. O nosso mercado não tem estrutura para suportar uma pressão de 670 milhões vendendo em um só pregão. Bem, eu estou cansado de comentar essa falta de isonomia, não é isso? Da pessoa física com os fundos, não é isso? Os fundos, eles têm esse privilégio, que é um privilégio odioso, na verdade, não é? Além de serem isentos, os fundos, eles é que têm o potencial para poder locar as ações, porque eles utilizam o quê? Utilizam o acervo do fundo para poder garantir essas locações, entendeu? E locam posições extraordinárias. Ainda hoje, olhando a relação das ações locadas, eu vi que a Oi tem 670 milhões de ações locadas. O nosso mercado não tem estrutura para suportar uma pressão de 670 milhões vendendo em um só pregão. Por isso é que as coisas são irreais. Recentemente, nós tivemos também uma outra empresa chamada Instituto Brasileiro de Seguros, que teve cerca de 370 milhões de ações locadas, isso, e prejudica a imagem da empresa. Essa distorção de cotação prejudica a imagem da empresa. Então, eu digo o seguinte: grande parte das empresas que são alvos dessas locações, e essas locações são jogadas no mercado, elas têm seu preço distorcido, elas estão num preço real. Muitas delas são preços que são muito mais atrativos do que se poderia imaginar. Então, eu acho que nós devíamos ter uma tributação para os fundos, porque os fundos eles fazem miséria no mercado, a verdade é essa. No Brasil, eu ainda estou para acreditar que nós tenhamos fundos de investimento. 99% dos fundos que nós temos são fundos especulativos. Eles querem saber primeiro o que vai acontecer para bem, para comprarem na frente, e o que vai acontecer para mal, para venderem na frente. Então, a gente percebe que... E outra coisa que a gente já consolidou no mercado, não é a pessoa física que derruba o mercado, ou que aciona o mercado de uma forma expressiva. São exatamente essas instituições. Essas instituições, quando elas têm que vender, elas saem fora, não interessa o critério, tá entendendo? Vende a qualquer preço, e quando compram também tem que comprar tudo de uma vez, que não é o recomendado.
É isso aí. É isso aí que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. É isso que nós precisamos perceber a respeito dessa movimentação desses fundos que não pagam nenhum tipo de imposto sobre as operações que fazem e distorcem os preços das ações, prejudicando os acionistas minoritários. É disso que se trata, prejudicar os acionistas minoritários. Isso precisa ser dito, isso precisa ser denunciado, né? E é preciso fazer força com a política, com os políticos, né? É preciso fazer força com os políticos. Então, entendo eu que é importante pressionar o novo governo, mostrando eles vão pensar provavelmente em tributar os dividendos. Esse já é um projeto que está esquentado pelo ministro Paulo Guedes e que deve ir à frente agora no início do governo Lula, tributação de dividendos. Isso vai acontecer, pode ter certeza. Então a gente tem que dizer a eles o seguinte: olha, antes de tributar os dividendos, tributem as operações dos fundos de investimentos em pelo menos 20%. Acho uma boa alíquota, 20%, até 30%, quem sabe, a depender do volume, né? Tributa a alocação de ações, porque essa é uma prática especulativa, essa é uma prática que prejudica a Bolsa de Valores e prejudica, sobretudo, as empresas, porque distorce os preços das empresas que são atacadas por estes fundos, essa é a palavra. E aí está o exemplo da Oi, né, que eles só fazem jogar o preço para baixo, né? Não há como detê-los, não há como impedi-los, e a tributação resolveria este problema. E para o governo seria ótimo, porque geraria recursos, né, para os programas sociais que o governo está querendo levantar dinheiro, né? Para o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, para a merenda escolar, para a farmácia popular. Então tem aí o dinheiro que vai ajudar. Então, eu estou fazendo já isso, eu estou dando essa mensagem para o Geraldo Alckmin, estou fazendo isso com a página oficial do presidente Lula, da página da senadora Simone Tebet e até da Janja, esposa do presidente. Então, tenho feito isso, tenho feito alguns vídeos falando sobre isso e postado no Instagram e marcando eles para ver se alguém da equipe deles vê isso. E aí sugiro que todo mundo que tiver essa boa vontade, entender que ser acionista significa ter engajamento, faça isso também. Entra nas páginas deles e deixa mensagem, deixa os comentários solicitando que reflitam sobre essa possibilidade de tributar o aluguel de ações feitas por fundos de investimentos que estão prejudicando a Bolsa, prejudicando os minoritários, prejudicando as empresas e não pagam 1% de tributo sobre suas operações. E que essa tributação, em torno aí de pelo menos 20%, poderia levantar recursos para custear os programas sociais que o governo quer priorizar já a partir de janeiro do ano que vem. Então, vamos fazer isso, vamos ser protagonistas. Eu acho que o investidor precisa fazer isso, ser protagonista. Olha, fica então essa mensagem. Queria também dizer que o JP Morgan, banco americano, está otimista com as ações do Brasil. Ele destacou que, independente dessa disputa mais apertada que houve, eles viram com bons olhos o processo sucessório, eles destacaram que seguem otimistas e que a recomendação para o mercado brasileiro é uma exposição acima da média, considerando aí o portfólio América Latina. Seguimos operando acima da média, recomendando o Brasil acima da média. É um mercado de grande porte, com o melhor desempenho, considerando aqui os países vizinhos. Então, seguimos vendo com bons olhos o Brasil. Acreditamos que os mercados seguirão construtivos, independentemente do resultado das eleições. Podem haver um ou outro soluço, isso é possível, por conta das tensões que foram envolvidas, mas acreditamos que ter um portfólio com ações brasileiras, considerando o cenário América Latina, é uma decisão que recomendamos aos nossos clientes. Então, está aí um posicionamento de um grande banco, o JP Morgan, comentando sobre o cenário brasileiro. Até aproveitando isso,
eu vi um outro grande bilionário americano, o Mark Mobius, ele que é conhecido por investir em países emergentes, né? Ele deu uma declaração muito interessante agora, pós-eleições, né? Questionado sobre se ele vai voltar a investir no Brasil ou se ele não vai investir no Brasil. Ele disse: nós já estamos investidos em Brasil e por hora estamos mantendo o que temos. Certamente não estamos vendendo, mas como você sabe, os fluxos de recursos para fundos de mercados emergentes não estão altos. Então, ainda não está vindo muito dinheiro para países emergentes, e aí incluímos o Brasil. Então, acredito que quando o fluxo voltar, nós aumentaremos o que temos no Brasil, com certeza. Aí o repórter perguntou em que eles estão investindo nos últimos anos. Ele disse: olha, a gente investiu em TOTOS, a gente gosta dessa área de software, estamos olhando também para as áreas de saúde e de educação, enxergamos aí oportunidades. Ele questionou sobre o fato do ex-presidente ser uma pessoa associada aí a bandeiras da esquerda. Ele disse: olha, eu acho que o Lula ele vai surpreender não no sentido ruim, ele vai surpreender no sentido de que ele não vai se sair tão mal como muitos estão falando. Ele não será tão exagerado nos gastos, acho que vai ser mais prudente na forma como vê o orçamento. E acho que a boa notícia é que ele vai dar uma ênfase muito grande aos pobres, como foi na sua administração anterior. E isso nós já vimos que será muito bom para a economia. Né? Essa circulação de dinheiro vai ser boa para a economia, vai ser boa para as empresas e, consequentemente, vai ser boa para as ações. É isso que a gente está esperando. Eu não estou cético. Se você olhar o passado, lembro que sempre que o Lula ia ser eleito, todo mundo ficava com medo, diziam: ó Deus, vai ser uma coisa terrível, mas descobriu-se que não era o caso. Ele era muito melhor para os negócios do que as pessoas esperavam. Quem está dizendo isso é o Mark Mobius, bilionário americano, um dos grandes investidores em bolsa de valores no mundo. Ele continuou: percebeu-se no primeiro turno das eleições que Bolsonaro se saiu melhor do que o previsto, com uma diferença menor e inesperada em relação a Lula do que as pesquisas. No segundo turno, Lula superou Bolsonaro por uma pequena margem. Isso significa que as políticas de Bolsonaro ainda são bastante populares, e por isso vai ser muito difícil para Lula se afastar muito das políticas mais conservadoras. Além disso, no primeiro turno foi eleito um Congresso mais pró-mercado, no geral, como os escolhidos para a Câmara e o Senado. Essa composição deve limitar políticas pouco ortodoxas nos próximos anos. Também devemos lembrar que as eleições de governadores dos grandes estados também representaram uma grande porcentagem do PIB, e isso também é positivo, porque teve muitos governantes mais associados à centro-direita. Então, eu não tenho nenhum motivo para estar cético. Preciso lembrar que agora existem vários impedimentos legais e específicos por má gestão de empresas controladas pelo governo, incluindo a atribuição de responsabilidade a indivíduos pelas decisões nessas companhias. Portanto, todo este arcabouço também de transformação que aconteceu dentro das estatais limitará os indicados políticos e impedirá a manipulação das empresas estatais. Muito bacana esse depoimento dele aqui, porque eu, conversando com uma pessoa de uma grande estatal, ela estava me dizendo exatamente isso, de que muitas amarras foram construídas e que as empresas do passado não são mais as mesmas de hoje. Então, não será tão fácil assim fazer manipulação nessas estatais. Isso é uma boa notícia e essa é a leitura que o Mark Mobius está fazendo também. Então, é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa acompanhar, certo? Eu quero aqui terminar esse vídeo fazendo um convite para que todos vocês estejam antenados, porque no domingo nós vamos fazer uma live com o Luiz Barsi Neto. Ele é filho do Luiz Barsi Filho, né? Vamos fazer uma live, vamos falar sobre diversos assuntos, sobre a trajetória profissional dele, o que significa ser filho do maior investidor de bolsa brasileira. Vamos falar sobre a Oi. Ele tem estudado a Oi, ele tem acompanhado a Oi, então acredito que vai ser uma conversa muito interessante. Vamos falar de aluguel de ações também, esse assunto não sai do nosso radar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e ainda teremos uma segunda edição ainda hoje. Até a próxima. Tchau.